Alô, pessoal. Eu sou Rofato, professor de literatura. Estamos juntos para apreciação de mais um livro da lista da Unicamp, Seminário dos Ratos, de Lígia Fagundes Telles. Já peço o seu like e o compartilhamento dessa gravação, que ajudará muitos outros colegas seus, com certeza. Assim esperamos. Vamos falar então desta obra fenomenal, dessa obra que tem tanto a esclarecer sobre a nossa atualidade, embora seja uma publicação dos anos 70. Lígia Fagundes Telles, a grande dama da literatura brasileira. Essa é a alcunha, é assim que ela é conhecida no meio literário, é assim que ela é conhecida e respeitada por todos os seus leitores. Grande dama. É um dos primeiros nomes que nós lembramos na nossa literatura produzida por mulheres. Nós temos Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles e, mais modernamente, Hilda Hilst. Pois bem, a Lígia nasceu em 1923 e ela passa a sua vida em São Paulo, né? Ela é paulista e atualmente paulistana, já de muito tempo. Lígia Fagundes Telles é um caso singular, porque muito jovenzinha, aos 17 anos, ela cursa Educação Física, uma novidade na época, nos anos 40. E eis que, em seguida, no ano seguinte, após ingressar em Educação Física, ela quer fazer Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, a faculdade que acolheu os nossos poetas românticos, a faculdade mais famosa de São Paulo na época. E a mãe ficou desesperada. Filha, você vai ter profissão de homem, você vai fazer direito. Pior, foi quando a nossa Lígia, muito jovenzinha, decidiu ser escritora. A mãe ficou desesperada, colocou a mão na cabeça. Agora que você não casa mesmo, menina, porque escrever é função de homem. Percebe? Lígia Fagundes Telles vai abrir caminhos. Ela vai facilitar a trajetória das mulheres por trilhas que antes só eram destinadas aos homens. E quando Lígia se põe a escrever, o encantamento é imediato, desde as suas primeiras obras. Mas o grande sucesso vem na década de 70, com seus contos e romances premiados com as melhores láureas, com os melhores prêmios que nós temos aqui no Brasil. Veja só, Lígia se torna uma contista de renome. Também escreveu romances, mas é no conto que a sua genialidade se faz mais notável. E não podia ser para menos. A Lígia, ela vem da linhagem do psicologismo de Machado de Assis. Ou seja, são contos que nos levam a perceber os detalhes, os meandros que motivam comportamentos e emoções das personagens. E nós nos surpreendemos com a veracidade das suas revelações, em textos muito curtos que desenham personagens milimetricamente construídos. Essa é a genialidade dessa autora. Em poucas páginas, ela faz você acreditar que aquela história é realmente um retrato fidedigno da nossa realidade. E nós nos reconhecemos no universo desenhado por Lígia Fagundes Telles. Os temas que nós temos no conto, em vários contos dela: a solidão, a decadência dos costumes da burguesia, a morte, o questionamento da morte e também vamos falar aí da loucura. Em alguns textos o enfoque será mais social, o enfoque será de ordem política, como é o caso de Seminário dos Ratos. Também é o caso do romance As Meninas, responsável pela grande fama da Lígia em textos de mais abrangência, de maior volume. Muito bem, já que o grande sucesso da Lígia se dá nos anos 70, a consagração dela se dá nos anos 70, é bom lembrar que é aí que nós localizamos um gênero literário bastante em voga na época, o realismo fantástico, dos quais teremos inúmeros exemplos na literatura latino-americana. E Lígia está entre os grandes autores desse gênero. Realismo fantástico é aquela história que desenha um universo muito próximo àquele que nós conhecemos, mas algum detalhe, alguns elementos desse universo nos causam estranhamentos, porque não encontram correspondência nas leis físicas do nosso mundo. É
a instauração da magia, é a instauração de um universo que nós não compreendemos racionalmente. Mas a simbologia, a fantasia, nos leva a compreender que, mesmo no realismo fantástico, a nossa realidade está representada. E daí o nosso espanto, o nosso assombro e a nossa gratidão a essa autora que nos revela o mundo ao qual pertencemos. Declaração de Lígia. Ela mesma diz que o interesse dela como autora é testemunhar o tempo, testemunhar a sociedade por meio de histórias que retratam de modo fantasioso a realidade que pertence a todos nós. Esse é o seu objetivo, essa é a sua realização. Ela cumpriu o seu propósito sem dúvida nenhuma. No tocante a Seminário dos Ratos, e para nós percebermos esse realismo fantástico sem sombra nenhuma, né, existe um registro de uma entrevista de Clarice Lispector, a amiga de Lígia, a qual responde a pergunta: como nasceu esse título, Seminário dos Ratos? E ela mesma diz que estava em São Paulo, durante um seminário, numa cidade que promove muitos seminários, e esse seminário era para conter a infestação de ratos. E o palestrante dizia que tudo já estava sob controle. E, e eis que, nesse momento, um rato atravessa o palco. E a plateia cai na gargalhada, porque percebe o engodo, percebe a demagogia havida naquele episódio, naquela fala, naquela circunstância. E Lígia pensou, e se realmente os ratos dominassem o seminário? E se os ratos tomassem o poder? Como disse o poeta Carlos Drummond de Andrade num poema, que século, meu Deus, exclamaram os ratos, e começaram a roer o edifício. Está aí a epígrafe que ela escolheu para esse momento de inspiração que ela realizaria sob o título de Seminário dos Ratos. Antes, nós vamos falar exatamente o que é um conto, para que não deixe dúvidas do talento genial dessa autora. Conto é uma narrativa breve, curta, apresentando poucas personagens, pouca variação de tempo e espaço, afinal o autor tem um mínimo de páginas para convencer o leitor da veracidade, do realismo daquela ficção, da representação da realidade que ele faz em tão poucas páginas. Percebe? Convencer o leitor da realidade da história em 300 páginas de romance é uma tarefa um tanto quanto mais fácil do que convencê-lo em tão poucas páginas. E ela consegue isso, você vai reconhecer esse talento sem dúvida na leitura desse conto. O conto então sugere a apresentação dessa situação. Você conhece personagens, o tempo deve estar demarcado, o espaço demarcado para você se localizar nesse universo que a autora está desenhando. Em seguida, nós temos a complicação. E essa complicação, no nosso conto, se dá pela audição de barulhos que traduzem movimentação muito agitada. Mas ninguém sabe que barulho é esse, ninguém sabe de onde vem esse barulho. Começou o mistério. E eis que a nossa complicação, que se dá pela primeira audição, a segunda e a terceira audição desse barulho, explode no clímax, que é o momento culminante da nossa história, o ponto mais dramático, que será a explosão dos ratos, né? A infestação dos ratos por todo o espaço mencionado pelo conto. E finalmente vem o desfecho, a conclusão, com a finalização em aberto, porque nós temos um texto fantástico que pressupõe uma interpretação tão vária que nós vamos colocar somente reticências, eliminar o ponto final, porque são múltiplas as possibilidades interpretativas desse texto, que permanece tão atual na nossa realidade. Entender um texto significa entender o contexto histórico no qual ele foi pensado. Lígia produz esse texto no início da década de 70, embora só venha a publicá-lo em 1977. Então nós temos o texto sendo escrito na gestão do general Ernesto Garrastazu Médici,
o mais arbitrário, o mais autoritário dos governos militares que nós tivemos. E isso é importantíssimo, porque nós temos um conto que retrata figurões do militarismo que rege aquela sociedade fantasiosa e tão próxima da nossa realidade. Em 1977, nós teremos o governo Geisel, momento em que se inicia uma abertura política. Mas veja só, Lígia veio reconhecendo, observando muito criticamente os anos da ditadura, os anos de chumbo. Então, é muito pertinente você voltar à sua compreensão do que foi o tempo da ditadura militar, os anos de chumbo, que nós vamos reconhecer de 1964 até 1985, e, uma vez conhecedor dos detalhes dessa realidade que nós vivemos, você vai estabelecer conexões com esse conto que trata exatamente das estruturas políticas que regem aquele espaço desenhado no conto. Nós temos estruturas de muita repressão, a imprensa reprimida, o povo reprimido, a base da força, a base de relações verticalizadas, que esmagam a vontade popular. Mas isso parece que é um ciclo. Não é nada novo nós falarmos em estruturas políticas arcaicas que esmagam as vontades populares, que realizam um projeto de governo baseado em intenções muito particulares, sem se conectar com os anseios populares. Ou seja, o texto publicado em 1977, ele acaba por elucidar momentos que você vive atualmente. Interessante e indispensável a leitura do conto de Lígia. A epígrafe que ela escolheu, como eu disse, é de Carlos Drummond de Andrade. Você pode ver no slide. Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. Opa, atenção a essa epígrafe. Porque se os ratos estão reclamando do modo de vida que eles têm, depredar um edifício, roer o edifício, colocar o edifício abaixo, não é um dado que melhore a condição de vida dessa população. Então nós temos aí um dado irônico, um dado de hipocrisia que vai já nos trazer uma inquietação. Afinal de contas, eu não estou percebendo lógica numa reclamação de alguém que ajuda a piorar o estado de coisas que ele observa. Vamos lá entender essa epígrafe com mais competência, com mais elementos no decorrer da nossa leitura. E você terá uma surpresa. Volte mais uma vez para essa epígrafe quando você terminar a leitura do texto. O edifício ruído é onde estão apenas os moradores. Não existem seres humanos na ideia do Drummond no seu poema Edifício Esplendor. Só existem moradores. A coisa ficou tão mecânica, né? A vida está seguindo princípios tão arbitrários que a sensibilidade foi posta de lado. São apenas moradores. Vamos roer esse edifício. Por quê? Porque essa realidade, esse modo de vida tem que vir abaixo. Com certeza a Lígia já instigou você, já provocou você desde esse momento. Entendendo um pouco mais o título, Seminário dos Ratos. Ele vai trazer uma ambiguidade. O seminário é feito pelos ratos, o seminário é feito sobre os ratos. E isso muda toda a perspectiva que nós teremos da história. Por quê? Porque essa palavrinha ratos pode ter também um sentido ambíguo. Se ele é feito pelos ratos e quem está produzindo o seminário são figurões políticos, você sabe que a figura política, a figura de autoridade que nós temos nos centros de decisão do país são equiparadas a ratos, homens de vileza, homens de abjeção, homens desprezíveis, verdadeiros ratos. Mas, no primeiro momento, você pensa que é um seminário para discutir uma problemática gerada pela infestação de ratos. Veja só. Vamos entender esses figurões? Duas personagens principais, já que ratos podem ser entendidos
né? É o termo que pode ser entendido como referente aos figurões da política. E os nossos protagonistas são o secretário do Bem-Estar Público e Social, do Bem-Estar Privado e Público. E isso é muito interessante. Por quê? Porque se nós temos um secretário do Bem-Estar Privado e Público, há que se imaginar que, pessoalmente, a vida dele deve correr às mil maravilhas. Para ele cuidar da população, a vida dele já deve ser muito bem cuidada. Ledo engano, não é assim que a Lígia apresentará esse secretário para nós. Vamos conhecer as suas deficiências logo mais. E nós temos o chefe das relações públicas, que também tem aí uma característica muito contraditória. O chefe das relações públicas deve ter uma boa audição para ouvir o clamor popular, para ouvir a voz que vem do povo. Mas o nosso chefe, ele tem deficiência auditiva. Parece que essa política não gerará muitos bons resultados. É o que nós vamos perceber imediatamente. Veja só, o nosso conto está sendo narrado por um narrador de terceira pessoa com onisciência e por isso ele se dá o direito de ser extremamente irônico. Porque é no riso que vem a crítica mais incisiva, a crítica mais contundente. Muita ironia para expor os absurdos da realidade que nós vivemos. E ele desenha um determinado tempo no conto. A história começa perto das 6 horas da tarde, quando está havendo um coquetel, e vai terminar na manhã do dia seguinte. Nós atravessamos uma noite completa. Partimos do crepúsculo, dos meios tons, e chegamos ao amanhecer, quando tudo se põe às claras. É um conto de revelação, é um conto de elucidação dos aspectos da nossa realidade. O espaço, pelas designações que nós temos no texto, referência a RATESP, o que viria a ser a RATESP? Pensa bem. CEAGESP, SABESP, USP, Universidade de São Paulo, a terminação SP nos leva a São Paulo. Então, RATESP está dizendo que o acontecimento está sendo organizado por uma organização, por uma instituição paulista. E, além da RATESP, nós temos aí algumas referências que nós vamos localizar em países vizinhos. O vinho é chileno, de uma safra muito curiosa. E temos delegações internacionais. Ou seja, temos aí um conglomerado de nações para discutir um problema que é comum a todas. A pauta do seminário é a infestação de ratos, esses ratos que estão invadindo todos os espaços. Mas nós estamos na 7ª edição do seminário. Quer dizer que o problema persiste, sem dúvida nenhuma. O primeiro, o segundo, até o 7º, é de muito longa data esse problema que não se corrige. Chama a sua atenção. A cada ano eleitoral, você tem propostas de soluções para os problemas da saúde, da segurança, da educação. Há quanto tempo mesmo? Você é muito jovem. Para você talvez seja pouco tempo. Para quem tem mais idade, você sabe que essa plataforma para ganhar votos dos eleitores se repete ad infinitum, desde sempre, à semelhança do que está no nosso texto. O problema dos ratos está sendo discutido no 7º seminário. Isso já pressupõe incompetência administrativa, má gestão do dinheiro público e, com certeza, como nós veremos ao longo do texto, a corrupção instaurada no meio dessas reuniões, que nada resolvem e sempre gastam e sempre põem a mão no cofre público. Muito bem, podemos dividir o nosso texto em 2 momentos, em 2 blocos, em 2 partes muito distintas. A organização do evento e o momento crucial em que a complicação se estabelece com a invasão dos ratos. O conflito se estabelece de modo radical. Os ratos invadem todos os espaços e dominam todas as pessoas. É o que nós vamos ver agora no nosso enredo. Veja só,
O texto começa com o secretário do Bem-Estar, que a partir de agora chamaremos apenas de secretário, e o chefe das Relações Públicas, que a partir de agora chamaremos apenas de chefe. O nosso secretário e o nosso chefe estão conversando a respeito do coquetel que houve à tarde, um coquetel rápido. Logo as pessoas se dispersaram, mas foram lá tomar as suas bebidinhas, comer os seus mastigórios. Parece mais uma reunião social do que uma reunião política. Todo mundo logo foi embora depois de se satisfazer com os comes e bebes. Foi uma reunião muito agradável. E agora começam a conversar a respeito das delegações que estão presentes e onde elas serão instaladas. Quer dizer que você faz uma reunião política para discutir a cor da suíte que será ocupada pela delegação americana, que será cinzenta, sem dúvida nenhuma. E essa cor cinzenta é muito alusiva à posição diplomática assumida por essa delegação. E a cor das outras delegações. Mas discutir cor de parede, quando você reúne politicamente grandes representantes políticos, pois é, parece que nós estamos descobrindo porque estamos na 7ª edição. Um detalhe que não pode ser desperdiçado nesse momento, pessoal. A delegação americana chega trazendo o grande representante, mais a sua secretária, Miss Glória, única presença feminina nesse conto, e um guarda-costas, uma espécie de guarda-costas, um boxer, né, um lutador de boxe. Isso já está trazendo uma referência muito forte na época que nós citamos, o tempo da escritura desse conto. Por quê? Porque havia a hipótese de que os Estados Unidos treinavam algumas figuras, algumas pessoas para a tortura. Então, o representante americano estar acompanhado do seu guarda-costas, que promove a paz segundo métodos não muito pacíficos, não é apenas uma alusão aleatória. É um dado que você precisa linkar com o que acontecia nos anos 70. Sabemos disso, temos a história para nos recordar estudantes, professores, pessoas da sociedade que eram chamadas para os inquéritos que depois se transformavam em tragédias. Muito bem, nós temos então a posição do nosso secretário do Bem-Estar Público e Privado, né? Nós temos a posição de secretário contrária à presença do norte-americano. Porque se os ratos são nossos, a solução é nossa. Mas, secretário, Vossa Excelência sabe, eles estão conduzindo muito bem o problema lá nos Estados Unidos. Mas o secretário quer soluções domésticas, soluções caseiras. A intervenção norte-americana em problemas brasileiros é questionada por ele. Parece que ele não quer dividir o poder. Talvez seja isso. É uma possibilidade interpretativa. E quando eles discutem isso, imediatamente vem o dado da imprensa, porque, afinal de contas, a imprensa está discutindo esse problema e eis que eles vão criticar o quê? Detalhe para o contexto histórico. A instalação de uma casa no campo, em meio a uma natureza exuberante, com bons ares, com bons jardins, com boa estrutura. Se você chegar de jatinho, existe um aeroporto no quintal. Gastou-se muito dinheiro na reforma de uma mansão em ruínas para fazer esse seminário. Mas existem os prédios institucionais. Por que não fazer essa reunião nos prédios que já existem? Ficou a pergunta e você tente responder. Lembrando que nós tínhamos uma capital federal no Rio de Janeiro, de fácil acesso para a população, de fácil acesso e de fácil requerimento das suas demandas. De repente, nós temos Brasília instalada, no tempo da sua construção, numa região que está localizada no meio do nada. E como é que você chega até Brasília? Hoje, claro que nós temos acesso facilitado, tanto em termos físicos
como em termos eletrônicos. Você tem os e-mails, você tem os telefones, você tem as redes sociais para se conectar com os seus representantes, coisa que não acontecia nos anos 70, e Brasília está lá, localizada no meio do nada. Você começa a perceber que o realismo fantástico é reprodução de estruturas que você consegue perceber na realidade. E isso vai deixando o conto muito interessante, sem dúvida nenhuma. Gasta-se o dinheiro público em situações que não exigem nenhum tipo de gasto. E o problema real que exige solução fica em segundo, quarto, quinto plano. É assim que nós temos uma imprensa denunciatória que será abafada pelas estruturas do governo. Por isso, os jornalistas são tidos como esquerdistas de plantão, aqueles que querem prejudicar a ação do governo. Os jornalistas todos ratos, diz o secretário. E você vai percebendo que você vai ter que escolher em quem você coloca o adjetivo de rato, porque a autora está dando todas essas possibilidades para o seu leitor. Muito bem. Depois disso, eis que nós teremos esse embate entre governo e repórter, governo e imprensa, que ele vai tentar controlar para que haja meios de direcionar a opinião pública. Nessa conversa, secretário e chefe, eis que o primeiro ouve um barulho que ele não consegue identificar qual seja, mas parece assim alguma coisa vulcânica, uma movimentação, uma agitação, parece água correndo embaixo dos nossos pés, ou parece alguma coisa que está no teto. Então você já percebeu, né? Existem ratos de bueiro, existem ratos de telhado. Parece que a casa já está tomada. Mas o nosso chefe de obras, você sabe que não tem boa audição. Ele não percebe nada. Eles discutem também a ausência do assessor de imprensa, porque ele vai encaminhar a formação da opinião pública, mas ele se acidentou e ele não está no momento. Mas chegará amanhã, Excelência. Chegará amanhã, virá de jatinho particular. Virá de jatinho particular. Interessante isso, né? O povo vivendo numa situação de pobreza extrema e o nosso assessor de imprensa chegando de jatinho para um jantar fabuloso com grandes personalidades da política de muitas nações. Mas um barulho que não é identificado, mas parece alguma coisa agitada, parece alguma coisa vulcânica. Olha como a Lígia vai preparando o horror psicológico. Olha como ela vai dando pistas de quanto esse universo está instável, de que alguma coisa terrível vai acontecer. Nessa hora, o nosso secretário de obras fala do seu probleminha, porque ele tem um pé calçado e um pé com chinelo de pelúcia. É a gota. Você sabe o que é a gota? Uma doença que acumula ácido úrico nas articulações. Ácido úrico, resultado da digestão das proteínas. Tem gente comendo muito bem, o povo não, mas tem gente comendo muito bem. O que sucede então? A gota impede a deambulação, impede que você consiga andar normalmente. Percebe como a Lígia escolheu muito bem a doença? O que não vai andar normalmente é o processo político. Por quê? Porque está a cargo de uma pessoa que ela mesma não consegue andar. O secretário do bem-estar público não tem o bem-estar privado. Como que você vai confiar a liderança pública do bem-estar público para uma pessoa que não consegue comandar, que não consegue realizar o seu bem-estar privado? Parece que está tudo fora do trilho. Parece que a situação realmente não se encaminhará para uma boa solução. E ele fala da gota. E eis que o nosso chefe começa a cantar uma música muito especial. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Chico Buarque de Holanda, autor da música de protesto nos anos 70. Pode ser a gota d'água e o copo transborda. Por que você está cantando essa música? Porque é uma canção popular, Excelência, todo mundo gosta. Ele percebeu que o seu supervisor, o seu chefe, né, o seu supervisor não gostou. Afinal de contas, né, a gota úrica e a gota d'água, transbordando tudo. E ele fala, mas é uma canção que o povo está cantando. Povo?
diz o nosso secretário. Povo é uma abstração, povo não existe. Povo só existe quando a imprensa marrom, a imprensa esquerdista, vai falar das calamidades, vai trazer o problema dos ratos, por exemplo. Aí o povo aparece na manchete do jornal e aí você tem que propor soluções ambíguas ou puramente demagógicas para esse povo. Aliás, se o problema é rato, no Egito Antigo, diz o secretário, eles resolveram um problema com gatos famintos. Cada família tem que ter o seu gato para cuidar do seu problema, para resolver por si o seu problema. Gatos, excelência. Mas Sua Excelência não sabe que as nossas famílias nas favelas estão comendo gatos porque não tem mais comida? Aliás, disseram que o cozido de gato é uma delícia. Cozido de gato. Por que esse dado é interessante? Porque agora eles se lembram que o jantar para toda essa delegação faustosa, rica, né, importante, o jantar está para ser servido. E no cardápio nós temos lagosta, frutas tropicais, muitos abacaxis, muitas orquídeas, é a cor local, como está escrito no texto. Vamos apresentar o que nós temos de mais nosso, de mais indicativo da nossa brasilidade. Abacaxis, frutas, orquídeas e a lagosta, por quê? Porque lagosta é o que tem de mais fino, de mais elegante. Imagina servir ovo frito para esse povo aí. E o povo comendo gato. O povão comendo gato. O povo da delegação come lagosta. E vinho, chileno. Safra, Pinochet. Opa, hora da conexão. Vinho chileno da safra Pinochet. Você está se recordando do Pinochet, ditador, presidente de extrema-direita, que teve aquele regime que é objeto de tanta crítica pelo seu aspecto ditatorial, pela sua vertente autocrática, nada em favor do povo. Percebe? Pinochet, no Chile, mais as delegações internacionais, mais o chefe de Estado, começando as suas frases com a palavra bueno. Isso quer dizer que a RATESP, que está organizando o evento, nos leva para São Paulo. A casa, afastada de todos os centros urbanos, lá naquele ambiente maravilhoso de tanta natureza, nos leva para Brasília. E Pinochet nos leva para o Chile. Então a realidade desenhada por essa caracterização que a autora faz é do Brasil nos anos 70, estendendo essas particularidades para outras nações vizinhas. E eis que nós temos o último prenúncio, o terceiro aviso, aspas aí, o terceiro aviso de que a bomba vai explodir. Aliás, o nosso secretário de Estado, o nosso secretário do Bem-Estar, ele está pensando que realmente esse barulho deve ser uma bomba, vai explodir, porque algumas bombas avisam quando vão explodir. Meu Deus, Excelência, uma bomba vulcânica, uma explosão vulcânica, diz o chefe das relações públicas. E ele sai a fazer uma pesquisa, porque agora ele ouviu, no terceiro aviso, ele identificou que alguma coisa estranha está acontecendo. Eis que ele sai para o corredor e encontra Miss Glória, gloriosamente medíocre. A única personagem feminina que nós temos aqui, trazendo aí uma alusão da delegação americana, é medíocre. E o nosso chefe treina o seu inglês básico com essa Miss Glória, que não tem nada demais a dizer. Continuando a sua investigação para saber de onde vem o barulho, ele encontra o chefe do direito conservador, o chefe das forças armadas e desarmadas. Olha aí o conservadorismo, né? Olha aí como a Lígia está chamando a atenção para algumas atitudes armadas e desarmadas para garantir que tudo permaneça como sempre esteve e como eles sempre quiseram que estivessem. Ele conversa e sai em debandada. E ele vai encontrar na escada o cozinheiro-chefe, apavorado, gritando, dizendo: agora tudo está perdido.
Eles invadiram a cozinha, eles deram conta de tudo, sumiu a comida, eles comeram tudo. Mas eles quem? Os ratos. Mas que ratos, homem? Você volta lá e faça o seu serviço. Não tem o que fazer, não sobrou nada, eles comeram tudo. E é nesse momento que o nosso cozinheiro diz que eles comeram os fios, eles não deixaram nada. E eis que ele foge apavorado. Não tem nem carro. Se você quiser sair daqui, não será com carro. Nada está sobrando. Eles estão devastando tudo. Entraram pelas portas, entraram pelas janelas, vieram do telhado, vieram do subsolo, vieram dos porões. A casa está infestada, a cozinha já foi tomada, eu estou fugindo. E o nosso secretário, percebendo a gravidade da situação, se dirige à cozinha. E lá ele constata que realmente os ratos tomaram conta, como o cozinheiro disse. Aliás, tem uma cena que é antológica, que é muito interessante, né? O rato e o cozinheiro estão disputando uma galinha. E para ter a posse da galinha, esse gato se agiganta, se firma nas duas patas traseiras e encara o nosso cozinheiro. E o cozinheiro fala, mas isso é um homem vestido de rato. Isso é um homem vestido de rato. E aí você vai se dando conta que realmente a condição de roedor talvez não seja só dos animais. A condição do roedor seja dos homens. Que homens? Talvez os homens que invadem os cofres públicos. Talvez os homens que vão roendo a esperança da população pobre, que tem que comer gato, enquanto os nossos figurões comem lagosta e bebem vinhos premiados, amedalhados em concursos e vinhos que valem milhares e milhares de dólares. Você está fazendo a relação, né? São fatos muito atuais que já foram representados no conto de 1970, do início de 70, publicado em 77. Qual é a conclusão a que chegamos? Que as estruturas políticas estão viciadas desde muito longa data. E que o problema não se resolve eleição após eleição. Muda-se o regime, muda-se a sigla, muda-se o representante, mas não muda o sistema, que está carcomido, que está roído na sua base. Esse é o interesse do conto da Lígia. Isso faz esse conto tão importante para você avaliar a situação política vivida hoje no nosso país. Ela é genial, não tem dúvida nenhuma. Na cozinha, o nosso chefe de relações públicas precisa se esconder, porque, afinal de contas, ele tomou conhecimento in loco do drama que está sendo perpetrado, que está se desenvolvendo naquele casarão. E ele só tem um lugar para se esconder, a geladeira. E ao se esconder na geladeira, ele deixa o dedo para fora para que a porta não se tranque. Mas esse dedo começa a ser roído pelos ratos, que já roeram tantas pessoas que não conseguiram fugir. O que acontece então? Nós vamos ter ele tirando o dedo, porque senão ele será roído da mesma forma que já foi o secretário de obras. E ele coloca a gravata para ter facilidade de abertura da porta da geladeira. Depois de um tempo que ele não sabe precisar quanto, houve silêncio, parou a movimentação, a agitação na casa. Não se sabe quando ele sai da geladeira e ele não vê mais nada. Os ratos roeram tudo, consumiram tudo. E eis que, ao andar por entre os cômodos da casa, só restaram as paredes, ele vê que a sala de reuniões, a sala de debate, está iluminada. Reunião a portas fechadas, como deve ser feita a política, as escusas, a revelia das vontades populares. O que acontece nos gabinetes não chega até a população. E ele tem certeza que quem está fazendo a reunião não podem ser humanos, não pode ser os humanos. Percebe? Nós temos uma reunião de ratos, um seminário que começou a ser feito pelas pessoas e termina sendo realizado por ratos. E nós nunca saberemos se realmente são ratos ou pessoas. Por quê? Porque quem assume o poder normalmente vai abdicar de uma ética para assumir o status mais do que os valores morais. E aí você entende
porque nossas personagens não têm nomes. Não são João, José, Antônio, não. Secretário do Bem-Estar Público e Privado, chefe das relações públicas. O status, a condição de poder está acima da humanidade, fora qualquer conceito ético, qualquer conceito moral, qualquer sensibilidade para o problema da população. Ou seja, nós temos a Lígia construindo uma história em que o texto vai se fechando de modo a ser perfeito. Não existe um detalhe que tenha sido esquecido por essa autora. Por isso ela nos encanta, por isso ela nos assombra, porque ela nos revela a realidade que nós testemunhamos hoje. Na última cena, no último momento do texto, depois de fugir do casarão, o nosso chefe olha para trás e vê a casa iluminada. Parece que realmente existe uma nova ordem, existem novos representantes políticos. Parece que alguém assumiu o poder e está deliberando quais são os próximos seminários que não vão resolver nada. Na última cena que eu disse, então, nós teremos um inquérito que exigirá explicações do nosso chefe de obras, o único sobrevivente daquele apocalipse. E você se lembra que inquéritos eram prática comum nos anos 70. E o que ele tem a dizer é que ele não sabe exatamente o que aconteceu. O que ele tem a dizer, na verdade, é que o sistema parece que foi vencido por ratos, mas o sistema já era exercido, o poder já era exercido por ratos. Ou seja, parece que ao trocar as figuras de poder, não se troca a realidade já configurada de muito tempo. Essa é a história do nosso conto Seminário dos Ratos. Uma confirmação, sem dúvida nenhuma, brilhante, do talento da nossa autora. Pessoal, esse é o enredo com alguns aspectos que nós destacamos por serem muito importantes para você refletir e ter uma apreensão, uma compreensão melhor da proposta que a Lígia nos traz num texto que trata das arquiteturas políticas, das manobras políticas. Mas a próxima etapa é aquela dica especial para você, aluno Galileu.